chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Que coisa boa! Então, hoje, dando continuidade aos nossos duas noites, na primeira noite a gente situou o tema geral dos evangelhos, entramos no Domingo de Ramos, e ontem nós vimos a Segunda-feira Santa e Terça-feira Santa. Hoje nós vamos continuar, porque queremos chegar no Domingo da Ressurreição, claro, quero comentar com vocês um pouco sobre o Domingo da Ressurreição. Então a gente vai passar pelos dias que faltam ainda da Semana Santa. Vocês vão se dar conta do seguinte: o que foi feito na Segunda-feira Santa, basicamente? Jesus ensinou, eu disse para ti ontem. Ele esteve em Jerusalém ensinando. Na Terça-feira Santa, entrou em conflito com seus inimigos. Jesus ensinou tantas coisas, e no dia seguinte os inimigos se prepararam e disseram: não vamos deixar esse homem falar sozinho. Colocaram gente na rua para discutir com Jesus. Então nós temos Segunda-feira Santa, ensino de Jesus. Terça-feira Santa, debate com seus inimigos. Vou usar ainda a palavra, não estou usando a palavra certa, adversários ainda. Né? Não são bem inimigos, né? São adversários na terça-feira. Vão se tornar inimigos logo, logo. Né? E na Quarta-feira Santa, acontece Judas Iscariotes indo até o chefe dos sacerdotes e dizendo: o que me fareis se eu o entregar? Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata. Na Quarta-feira Santa acontece esse evento trágico. Judas, que estava pensando em trair Jesus, na Quarta-feira Santa ele coloca em prática isso. Te convido a abrir tua Bíblia, nosso primeiro texto de hoje, Evangelho segundo São Mateus, 26, lá no finzinho de São Mateus, Mateus 26, do 14 ao 25. Nós não vamos precisar ler tudo. Deixa eu ver. Vale a pena, sim, vale a pena. 26 do 14 ao 25. No primeiro dia dos pães, sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus, dizendo: mas No 14, Então, um dos 12, chamado Judas, foi até os chefes dos sacerdotes. E ele disse: quando vocês são dispostos a negar, se eu entregar a vocês? Fixaram então a quantia de 30 moedas de prata. E a partir desse momento, Judas buscava oportunidade para negar Jesus. No primeiro dia dos pães, sem fermento, os discípulos se aproximaram e Jesus dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer na casa? Ele respondeu: vão à cidade,
um certo homem e lhe disse: o mestre disse, o meu tempo está próximo, e eu vou celebrar a Páscoa em sua casa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus havia ordenado, e prepararam a Páscoa. Nesse ano, um de vocês vai me entregar. E eles ficaram muito tristes. Um a um começaram a perguntar: por acaso sou eu o Senhor? Jesus respondeu: aquele que se serviu comigo no prato, esse me entregará. O filho do homem se vai conhecer a respeito dele. Mas ainda que homem, porque o filho do homem foi entregue, seria melhor para esse homem não ter nascido. Judas, seu traidor, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você o disse. Por favor, lê só de novo o 16. E a partir desse momento, Judas buscava a oportunidade para entregar Jesus. Ok, obrigado. A Bíblia sabe contar histórias, né? Os evangelistas sabem contar a história, porque eles colocam em evidência, mostram para nós tudo isso que se passa dentro da gente. Né? Quando tem traição, a traição não ocorre assim, ó, no momento eu fui pego de surpresa, cometi uma traição. Não. Quando tem traição, a traição ela é pensada, ela é meditada, ela é, ruminada. O Judas estava pensando nisso e, quando encontrou o momento oportuno, ele traiu Jesus. A partir desse momento, ele está procurando o momento oportuno para entregá-lo, diz o evangelista. Quer dizer, ele já decidiu entregar Jesus. E agora ele quer saber qual o melhor momento. E vai ser lá no Jardim das Oliveiras, né? Quando Judas vai levar o destacamento dos soldados para prender nosso Senhor. Mas na quarta-feira santa acontece isso. Segundo a Bíblia, Judas se decide, trama entregar Jesus. Bom, aí tu tem curiosidade sobre a Bíblia, tu gosta da Bíblia assim como eu li os textos, né? Então eu procurei ali, domingo de Ramos, acontece aquilo, a entrada em Jerusalém. Segunda-feira, Jesus ensina. Terça-feira, Jesus conflita com seus adversários. Na quarta-feira, o único dado que aparece na Bíblia é esse aqui, que Judas tramou para entregar Jesus. Mas se Jesus não fez mais nada na quarta-feira santa, claro que fez. Mas não esqueça que nós lemos aqui o finzinho de São João. Lembra São João, capítulo 20, que ele diz: Jesus Cristo fez ainda muitas outras coisas aqui sobre a terra, que se nós fôssemos escrever sobre elas, nem as bibliotecas do mundo inteiro seriam capazes de conter os livros. Então tem coisas que Jesus fez que não entraram na Bíblia. Na quarta-feira santa, fez mais coisas do que isso, mas não está narrado na Sagrada Escritura. A gente tem que imaginar Jesus ali, indo no templo, voltando, com os seus discípulos, com as discípulas, com o pessoal que não gostava dele, e repousando talvez também, né? Porque já pensava no que estava para acontecer. E agora, na quinta-feira santa, nós vamos ter um dia intenso, vivido por nosso Senhor Jesus Cristo. Na quinta-feira santa ocorre isso que eu tomei ali como resumo do Evangelho segundo São Mateus. Jesus que diz: tomai e comei, isto é, o meu corpo. Quinta-feira santa é um dia importante, bastante importante para os católicos, para os cristãos. É o dia que Jesus institui a sua memória entre nós. Ele vai ficar presente entre nós para sempre, através do seu corpo e do seu sangue, que nós chamamos de Eucaristia, né? Nós fazemos isso na Santa Missa. Então, essa é a... Vou botar aqui. Essa é a realidade vivida na quinta-feira santa. Seguindo as instruções de Jesus, os discípulos vão fazer o quê? Eles vão preparar uma sala e se reuniram com ele para o jantar da Páscoa. Nós lemos agora ali
Eles foram preparar a celebração da Páscoa. Antes do jantar, Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando-os a ser humildes e servirem uns aos outros. Esse texto vale muito a pena nós manusearmos, né? Eu te convido ali, peço um favor para ti, abre a tua Bíblia, São João capítulo 13, bem curtinho, do 12 ao 14. Acho que a gente vai poder ler antes, porque começamos a ler 13, do 1 ao 5 inicialmente. 13, do 1 ao 5. Faz uma pausa, daí a gente já continua. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de trair, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Faz uma pausa, por favor. Aqui já é bem importante, né? Voltou aquele tema que Judas trai, porque o diabo mexe no coração de Judas, né? Ele abriu espaço para o diabo atuar. Então, o evangelista aqui é muito nítido quanto a isso. E Jesus se levanta da mesa. Veja aqui como São João, ele conta a história, né? Versículo 4. Todo mundo sentado em volta da mesa. O que faz Jesus? Primeira coisa que ele faz? Tirou diz ali a Bíblia, o manto. Não diz isso? Tirou o manto. Olha que detalhe interessante, quer dizer que Jesus não andava com manto. É uma região que às vezes é fria. Quem já andou pelo deserto, sabe que o deserto é traiçoeiro. Pode estar calor e de um momento para outro a temperatura cai, fica frio. Então, olhem nesses filmes, nessas reportagens, quando aparece o pessoal do Oriente, no deserto, chama a atenção, né, que o pessoal que anda no deserto anda com roupa, né, camisa de manga comprida, túnica, só aparece o rosto, mas peraí, tia, mas é um calor danado. Mas é que a temperatura, ela, de um momento para outro, ela se muda, modifica. Então o pessoal que vive lá há séculos sabe que tem que andar protegido. Jesus tirou o manto, diz a Bíblia, e depois ele pega uma toalha e... Sabe o avental? Sabe o avental que a gente usa? Pega uma toalha, bota na cintura, se agacha para fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava na sua cintura. É uma cena de muita humildade. Então, os discípulos já sabiam que Jesus era o Filho de Deus, é o Messias. E ele vem se ajoelhando diante de cada um, no pé de cada um, lava e enxuga com a toalha. Esse gesto é repetido, né? Acho que aqui na paróquia devem fazer também, né? A celebração, a memória do lava-pés, porque esse é um gesto muito cristão. Jesus nos ensinou a fazer isso. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, por favor, continua a leitura, versículo 6. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar os teus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irá compreendê-lo em breve. Disse Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro.
Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis puros. Vai mais, agora vai até o 14. Depois de deslavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Tá bom, obrigado. O objetivo desse lava-pés de Jesus está dito nessa frase final. Quando ele volta para a mesa, bota o manto de novo, tira a toalha, no versículo 12, e ele pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? Jesus era uma pessoa extraordinária, né? Jesus é uma pessoa extraordinária, porque Jesus sabe, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que não basta ensinar. Ele tem que ter certeza que as pessoas aprenderam. Por isso que ele faz o gesto e ele pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? Eu que sou o mestre e senhor, lavei os vossos pés, dando o exemplo para que vocês façam o mesmo no dia a dia de vocês. É um exercício de humildade que é um baita exercício de humildade, né? Não tem outra expressão para usar. Imagina, a gente deveria fazer o exercício de, mentalmente, imaginar que a gente está na Santa Ceia. Imaginar que eu estou na Santa Ceia. Eu, com os meus pecados. Eu, com todas as coisas erradas que eu faço na vida. E Jesus me conhece. E Jesus se aproxima de mim e quer lavar meus pés. Eu digo: Jesus, espera um pouquinho, né? Vê como o Pedro é muito representante nosso. Pedro diz, né? Nós que estamos falando ali. Diz: Jesus, espera um pouquinho. Lavar meus pés, não. Eu não mereço. Eu sei quem é o Senhor, não preciso lavar meus pés. A gente está presente na Santa Ceia e Jesus olha no fundo do nosso coração. Eu tenho que lavar os teus pés, senão tu não vai entrar em comunhão comigo. Que tipo de comunhão é essa? A comunhão do serviço. Do serviço, a comunhão de se colocar sempre como pessoa que quer ajudar os outros. Quer ajudar. Não importa a nossa condição financeira, a gente quer ajudar os outros. Jesus está ensinando. Compreendeis o que eu fiz? Ele pergunta. Está perguntando para mim. Compreendi o que ele fez? Tento compreender. E tento colocar em prática. Já aparece aqui, no versículo 14, o desejo de Jesus que nós devemos lavar os pés uns aos outros. Veja, no versículo 14, pegue na tua Bíblia ali e veja, Jesus disse: vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Não é só Jesus lavar os nossos pés, é nós nos colocarmos na estrada de Jesus e fazer o mesmo que ele fez. Essa disposição de ajudar. Todo mundo já deve ter passado por alguma experiência de doença na vida, de depender dos outros, né? Eu tive uma crise de hérnia de disco aos 34 anos e andei de muleta por 3 semanas. Fiquei bastante acamado. Quem já teve hérnia de disco sabe que não é brinquedo. A gente sentado, em pé, deitado, não tem posição, sempre é ruim. E eu não podia nem calçar as minhas meias. Não podia fazer esse movimento de curvar e colocar as meias no pé. Então, eu estava no seminário e tinha um seminarista, colega meu, que botava as meias nos meus pés. Sem eu pedir. Ele via, né? Estava frio, eu precisava de botar a meia e ele botava a meia nos meus pés. E eu nunca esqueci esse gesto que ele fez para mim. Nunca esqueci. Eu o encontrei outras vezes, já falei disso. Ele disse: eu nem lembro disso, nem lembro que eu te ajudei. Mas eu lembro o que tu fez. Ele fez despretensiosamente, sem querer aparecer. Então,
A gente tem que cultivar na vida, né, gestos de ajudar os outros, sem pretensão, sem pretensão. Né? Deus é que está vendo. Não é que eu não quero tapa nas costas, né, pelo bem que eu faço. Eu faço porque eu sei que é certo, e deu. Então Jesus está ensinando isso, está perguntando para mim, compreendeu o que eu fiz? Chamando a minha atenção para viver a mensagem cristã. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, repartiu com os discípulos e ele fez o mesmo com o vinho. Tá? Ele faz a cerimônia do lava-pés e faz a mesma coisa com o vinho. No Evangelho segundo São João, que a gente está lendo aqui, eu disse para ti isso na quarta-feira, né? Coisa interessante. Nós temos que ler a Bíblia comparando os 4 evangelhos. Se eu lesse somente o Evangelho segundo São João, no Evangelho segundo São João, Jesus não pronuncia essas palavras, tomai todos e comei. Tomai todos e bebei. Essas palavras não estão no Evangelho segundo São João. Elas estão em Marcos, Mateus e Lucas. Veja que se eu fico lendo só um evangelho, eu tenho uma visão particular sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que comparar os 4. Se eu leio Marcos, Mateus e Lucas e não leio João, eu não vou saber da cena do lava-pés. O lava-pés tem só em São João, por isso que a gente leu o texto aqui. Esse lava-pés, eu estava lembrando outra coisa que eu queria ter dito antes. Na igreja, nem sempre existiram assim, ó, como tem hoje. Quantos são os 7 sacramentos mesmo? Hã? São 7, né? Os 7 sacramentos são 7. Mas na igreja, a igreja levou um tempinho a definir que os 7 sacramentos eram 7. Tá? Porque no início do cristianismo, né? Claro, tinha missa, tinha unção dos enfermos, tinha ordenação dos padres, tinha matrimônio. Mas definir mesmo, olha, os sacramentos são 7, demorou séculos para a igreja dizer, bom, agora nós caminhamos como povo cristão, a igreja diz oficialmente, 7 são os sinais visíveis da presença de Deus. Batismo, confirmação, Eucaristia, reconciliação, matrimônio, sacramento da ordem e unção dos enfermos. 7. Sinais visíveis da graça eficaz de Deus na nossa vida. Mas quando não estavam definidos que eram 7 os sacramentos, tinha gente que propunha que o lava-pés devia ser um sacramento. Devia ser um sacramento. Tão forte esse gesto. Devia ser um sacramento, porque nos une a Deus quem se dispõe a servir os outros. Também o abraço da paz. Depois se definiu, né, que 7 são esses sacramentos, e tá bom que assim seja, porque a igreja garante, né, esse caminho da salvação para cada um de nós. Vimos que na Quinta-feira Santa, Jesus lava os pés dos discípulos, e agora acontece a instituição da Eucaristia. Eu te convido a tomar o Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 22, vamos ler um pouquinho mais longo do que aquele que está ali. Começa no versículo 14. Aqui 22, 14. Pode começar no 14. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Disse-lhes então, desejei ardentemente comer com vocês essa ceia de Páscoa, antes de sofrer. Porque eu lhes digo, não voltarei a comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. E recebendo o cálice, deu graças e disse, tomem isso e façam passar entre vocês. Porque eu lhes digo, de hoje em diante, eu não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo, isso é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice e disse, este cálice é a nova aliança em meu sangue,
que é derramado por vocês. Tá bom, obrigado. São as palavras ditas na Santa Missa. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Está nos evangelhos. Né? Peguei aqui o texto de Lucas, mas em paralelo tu podes achar em Marcos e em Mateus. Mais ou menos a mesma coisa dirá Jesus Cristo, instituindo a sua memória entre nós. Ele ordenou que os discípulos tomassem o pão, corpo, e o vinho, o sangue, para lembrar de sua morte até a sua vinda gloriosa. Foi assim que surgiu o quê? A Santa Missa. Por isso que eu perguntei antes de ontem, né, para o padre Alexandre se a diocese celebra junto com todos os padres, né? Quinta-feira Santa, daí o padre Alexandre falou que é na quarta, né, para que todos possam participar e depois voltar para suas paróquias, porque é uma data muito importante. Porque foi o dia em que Jesus instituiu a Eucaristia. A gente pode dizer, é o dia que foi rezada a primeira missa, na Quinta-feira Santa. Não sei se tu já paraste para pensar nesses detalhes tão bonitos que a Bíblia nos traz, né? Jesus, ele quer deixar a sua presença aqui entre nós. Quer que a gente fique com a presença dele. E ele podia ter dito assim, olha, reza que eu vou estar presente. Ele disse, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele disse isso. Mas Jesus era uma pessoa inteligente, atilada, atento. Ele sabe que somente coisa mental, somente coisa que a palavra, não basta. Eu rezo, não basta só palavra. Tem que ter gesto concreto. E Jesus deixa um gesto concreto da sua presença entre nós. E que gesto concreto é esse? Dividir a comida. Já parou para pensar que Jesus deixou a sua presença entre nós com a divisão de comida? Ele deixou a sua presença com um pedaço de pão e um pouco de vinho. Seu corpo e seu sangue. Na medida que a gente partilha a comida, Jesus está presente entre nós. Isso já havia acontecido no Evangelho, não sei se tu vai lembrar da cena. Tinha uma multidão faminta, escutando Jesus, e os discípulos disseram assim, ô Jesus, o senhor gosta tanto de falar e está ficando de noite. E o pessoal vamos mandar esse pessoal embora, não tem para onde ir, não tem que comer. E Jesus, o que diz para os discípulos? Dai-lhes vós mesmos de comer. Faz o pessoal sentar, divide em grupo ali o pessoal. Vamos reúne pouco que a gente tem. Vamos puxar um pouquinho da bolsa ali, um meio pedaço de pão, um restinho de peixe salgado, né? Vamos reunir o que a gente tem ali e vamos todo mundo agradecer a Deus. Temos pouco, mas vamos agradecer a Deus pelo pouco que nós temos. E esse pouco se multiplica. A presença de Jesus, ela é uma presença de solidariedade. Exatamente isso, de amizade com as pessoas. Todos os anos a Igreja Católica no Brasil convida nós, que somos católicos, a pensar em um tema, né? Um tema, chamado tema da campanha da fraternidade. Todos os anos tem um tema que os bispos puxam lá e fazem a gente pensar. Esse ano é o tema da moradia. Gente, eu moro em Porto Alegre, dói no coração. Dói. Passa na sinaleira, dirigindo o carro, e tu vê pessoas pedindo coisa na sinaleira. Aí tu não vê só homem de 30 a 50 anos na força do seu vigor. Tu vê criança, tu vê pessoas idosas, gente que não tem lar, gente que dorme nas beiradas assim, do comércio, das casas. A gente vê isso, dói no coração. Então a igreja está atenta a esse tipo de coisa, né? Poxa, a gente tem que se mobilizar para ajudar um pouco, fazer alguma coisa. O bispo lá de Porto Alegre, o Dom Jaime, propôs cada paróquia construir uma casa e
doar para uma família necessitada. É uma coisa idealizada, né? Mas propor um gesto concreto. Um gesto, ajudar os outros. A gente não pode ficar insensível. Por mais dificuldades que a gente tenha, sempre vão ter pessoas necessitando do nosso auxílio. Então Jesus, ele nos orienta quanto a isso. Ele está presente na nossa vida através do seu corpo e do seu sangue. Jesus também avisou que um dos 12 o iria trair. Então Judas saiu para entregar Jesus às autoridades. Continuamos a leitura ainda em São Lucas, capítulo 22, versículo 21. São Lucas 22, 21. Entretanto, eles aí a mão de entregar. Talvez segundo está decretado. Mas aí vai daquele homem por meio de ser entregue. É necessário a perguntar entre si: qual deles seria tão bom como desse fazer? E excitou-se também entre eles a questão sobre qual deles seria perguntar maior. Porém, Jesus disse: os bens definidos dominam sobre eles. Os que têm sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Não há de ser problema entre vós outros, mas o que entre vós é o maior, faça-se pouco, o mais pequeno. O que governa, seja como que serve. Porque qual é maior está sentado à mesa, ou o que serve, não é maior do que está sentado à mesa, pois eu estou no meio de vós, outros, assim como o que serve. Ok, até aí, obrigado. Esse texto chama a nossa atenção, né? Porque Jesus está na última ceia, na Santa Ceia, ele lavou os pés dos discípulos, não esqueçam disso. Lavou os pés. Ele instituiu a Eucaristia. Olha, duas coisas importantíssimas, né? Ele se agachou, lavou os pés. Depois ele instituiu a Eucaristia. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. E o que dizem os, versículo 24, o que dizem os discípulos? Discutem para saber quem vai ser o maior. É de doer o coração, né? É de doer o coração. Mas Jesus, espera aí, lavei teus pés, tchê. Instituí a Eucaristia, disse, toma isso aqui, é o meu corpo, toma isso aqui, é meu sangue. E aí termina esse momento tão emocionante da vida de Jesus, e ele percebe um burburinho ali no fundo, e o que foi, o que aconteceu aí? Estamos querendo saber quem é que vai ser o maior de nós no teu reino. Pô, aí cai os buteados do bolso, né? Aí Jesus realmente é de perder a paciência. Os discípulos, ainda no momento final, querendo saber quem vai estar à direita e à esquerda de Jesus quando ele começar a reinar. O que acontece com esse Judas, que é o traidor? Os evangelhos contam a cena de um jeito bem simbólico para mostrar essa realidade humana de quem não está comungando com Jesus. Faço o convite para pegar São João capítulo 13, e ver do versículo 21 ao 30. Do 21 ao 30. Depois de dizer essas coisas,
Jesus ficou muito comovido e disse de maneira firme: eu lhes ordeno, e vocês vão para mim. Os discípulos olharam uns para os outros, sem entender de que Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa do lado de Jesus. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a respeito de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem estás falando? Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar um pedaço de pão que estou olhando. Então Jesus pegou um pedaço de pão, o cortou e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Nesse momento, logo que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você está para fazer, faça-o logo. Ninguém ali presente compreendeu que Jesus disse isso a eles. Como ele era o responsável, houve socorrendo alguns discípulos pensaram que Jesus lhe havia mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa para os pobres. Judas recebeu um pedaço de pão e saiu imediatamente. Obrigado. Como São João conta bem a história, né? Como São João conta de um jeito que nos envolve. Estão ali na ceia, todo mundo, Jesus diz: um de vocês vai me trair. Aí é bem essa dinâmica. O Pedro não tem muita coragem, diz para João assim: pergunta tu aí, é amigo do peito de Jesus, né? E ele pergunta: quem vai te trair, Senhor? Eu? Alguém aqui próximo? E Jesus responde: aquele a quem der um pedaço de pão e comer junto no mesmo prato que eu. Os orientais tinham o costume de comer com as mãos, né? Não estava inventado ainda garfo, faca, se comia com as mãos. E uma alimentação muito à base de pão esqueci o outro alimento. Muito à base de pão e algo mais sólido, misturado num molho. Então se preparava numa tigela um molho, alguma coisa de carne, um molho qualquer, e com o pão se mergulhava o pão e se comia. A imensa maioria das famílias, o tipo de alimentação era essa. Então era muito comum, numa mesa, tu ter um ou dois pratos, tem 5, 6 pessoas ali, tem uns 2 pratos com molho e cada uma vai pegando seu pão e molhando no prato e comendo. Então é a cena muito natural, né? Ó, eu parto ali, dou para ti, tu pega lá, molha o pão no teu molho e come. Por isso que Jesus diz: aquele a quem eu der um pedaço de pão, esse vai ser o traidor. E São João mostra isso de um jeito muito emocionante, né? Porque Judas trai Jesus recebendo da mão dele um pedaço de pão. E tu sabes, eu sei, que Jesus um pouquinho antes havia dito: o pão será o meu corpo. Fazer isto em memória de mim. E Jesus dá um pão para Judas e Judas o trai. Qual foi a última frase que a senhora leu ali no versículo da sua Bíblia? Em que momento do dia era? Quando era noite. Ai, São João, como vai ser bom encontrar com o Senhor e conversar sobre essas coisas. Como vai ser bom. Porque é saber contar bem a história, né? Judas não trai Jesus no sol do meio-dia. Não é de manhã cedo. Judas trai Jesus quando é de noite. É no escondido. É isso que São João quer dizer para nós. Também é simbólico esse jeito de contar a coisa.
E as traições, né? As coisas más, sempre são feitas um pouco assim às escondidas, né? Pode ser que depois venham as claras, mas sempre são feitas um pouco às escondidas. E São João está dizendo, Judas trai Jesus numa única frase, e era noite. Não dê espaço, né, para essas coisas ruins acontecerem na tua vida, na nossa vida, na vida da nossa comunidade. Então Judas sai para entregar Jesus às autoridades. Jesus ainda previu que os outros discípulos iriam abandonar, e que Pedro iria negar Jesus, né? Tem aquela cena, está lá em Lucas 22, onde Jesus disse, olha, não é só um que vai me trair. Um vai me trair e a coisa vai ficar feia pro meu lado. Mas todos vocês vão me abandonar. E Pedro vai dizer, Jesus, tu pode falar isso pelos outros. Eu nunca vou te abandonar. Eu sempre vou estar contigo. E Jesus diz, olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Essa história que está em Lucas 22, está nos outros evangelistas também, né? Ela é muito interessante, porque nós temos ali a descrição, a narrativa, né, gente, que chama a nossa atenção. Nós temos um traidor, temos um com o título de traidor, que é Judas. Mas vejam que os outros também traem Jesus, né? Abandonam Jesus. Todo mundo é um pouco traidor ali dos discípulos, né? Ninguém fica com Jesus até os últimos momentos. E é muito, muito forte isso para nós, porque Pedro vai ser o primeiro Papa. E Pedro também abandona Jesus, né? E o abandona publicamente, diz, não, eu não sou discípulo dele, não conheço esse homem. E como é que Pedro se torna o primeiro Papa e Judas tem um destino cruel? Segundo a Bíblia, Judas pode ter ou se enforcado ou se atirado de um precipício, né? Tem 2 versões. São Mateus diz que ele se enforcou e os Atos dos Apóstolos dizem que ele se atirou de um precipício. Como é que Pedro tem um destino e Judas tem outro? Por causa do arrependimento. O reconhecer o próprio erro. Pedro reconheceu o próprio erro. Caiu em si, se deu conta do que fez de errado e o perdão e querer recomeçar. Isso para nós católicos tem uma força muito grande porque a gente pratica o sacramento da confissão. O sacramento da confissão é uma certeza. É uma linha de fogo, é uma certeza que eu sou perdoado. Então, quem não aproveita está desperdiçando um benefício que a igreja nos dá. Eu não estou dizendo que vocês são obrigados a se confessar, né? Eu só digo, quem se confessa sabe que é bom. Aí o pessoal, eu não vou me confessar porque o padre é um homem como eu. Só digo isso para ti. Quem se confessa sabe que é bom se confessar. Porque é a certeza de ser perdoado. Tá? Exame de consciência, reconheço que sou pecador, tenho coisas erradas, mas quero melhorar. Apresenta nas mãos de Deus e tenha certeza de que aí, o padre ali, em nome da igreja, está me dando perdão. Essa é a dinâmica vivida por Pedro. Teve certeza de que foi pecador, mas também tem a certeza de que Jesus o perdoa, está com ele. Então a gente tem que aproveitar essas coisas, né, que nós temos à nossa disposição como um sacramento da reconciliação, da confissão, especialmente agora, tempo da quaresma, né? Não deixa passar, aproveita, fazer esses gestos concretos, né, de mudar, melhorar a nossa vida, aproveitar as graças espirituais. No fim do jantar, no fim da ceia, o que eles fazem? Eles cantam um hino e vão para o jardim chamado Getsemane para rezar. Jesus passou algum tempo em oração, se preparando para o que vinha a seguir. Então, interessante, ainda aqui em São Lucas, quem quiser tomar o texto de São Lucas, capítulo 22.
São Lucas 22, versículo 39 em diante. Será que é aqui na frente? Lucas 22, versículo 39. Aqui. Pode ler até o 46. Isso. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegado ao lugar, Jesus disse para eles: rezem para não caírem na tentação. Então afastou-se uns 30 metros e, de joelhos, começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu depois no céu e o confortava. Tomado de angústia, pesado com insistência. O suor tornou-se como gota de sangue e caía no chão. Levantando-se na oração, Jesus foi para junto dos discípulos, desenvolvendo vencido pela tristeza. Perguntou-lhes: por que vocês estão dormindo? Levanta-se para não cair na tentação. Vou fazer uma observação para ti. Viu que a palavra oração apareceu várias vezes? Esse é o tempero na comida que São Lucas coloca. Se a gente lê a história de Jesus no Jardim das Oliveiras, contada por São Marcos, esse detalhe da oração não aparece. Em São Mateus, também não. Em São Lucas, Jesus está o tempo todo rezando. Porque estar rezando quer dizer estar em comunhão com o Pai. Então São Lucas está insistindo nisso. Jesus está em oração. E por isso que ele também diz: rezem vocês. Não só olhem para mim rezando, rezem vocês, para que vocês não entrem em tentação. Agora vamos ver 47 e 48, a cena trágica. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão. Na frente vinha o chamado Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o saudou com ele. Jesus disse: Judas, com ele você terá o filho do homem. Muito bem. O beijo, gente, de Judas. Obrigado pela leitura. Por quê, né? Por que Judas tem que dar um beijo? Porque não basta apontar para Jesus, né? Judas vem com os guardinhas ali. Não basta ele ficar atrás dos guardas e dizer: ó, é aquele lá. O evangelista quer dizer que ele se envolve por inteiro na traição. Ele decidiu trair Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas, ele estava presente na última ceia e assim mesmo recebeu o pão de Jesus e decidiu traí-lo. E quando ele vem com os guardas, ele se aproxima de Jesus, quer dizer, toca em Jesus para consumar a sua traição. Os discípulos, no tempo do Novo Testamento, da Bíblia, eles tinham o costume de beijar o mestre. E como é que eles beijavam o mestre? O beijo no mestre era na cabeça. Sinal de respeito, não era beijo no rosto. O mestre sabe mais do que eu. O mestre é alguém mais respeitado do que eu. Quando se aproximava do mestre, beijava a cabeça do mestre. Jesus recebe o beijo de Judas e os guardas se aproximam dele para prendê-lo. Muito bem, acontece a cena que a gente já sabe, né? Os guardas se aproximam, uns ali ameaçam pegar umas espadas, né? Reagir. Jesus diz: para. Não é momento para isso.
Não é momento para... As armas têm que ser usadas só para a gente caçar, para comer, para se defender de vez em quando. Não é momento agora de combater violência com violência. Não é para isso. E Jesus disse, agora é o momento das trevas. Versículo 53. Agora é o momento das trevas. Essa é a hora das trevas. Judas, quando traz Jesus, sai de noite. E Jesus, quando é preso, diz, esta é a hora das trevas. Muito bem, nós vamos ver as negações de Pedro agora. Só que, eu sempre digo para ti, nós não podemos comprar briga com os evangelistas, né? Vamos pegar o relato que São Mateus faz das negações de Pedro. E São Mateus capítulo 26. Deixe-me ver aqui. Exatamente, São Mateus capítulo 26. 26. São Mateus 26, 67 até o 75. Vai aparecer um detalhe muito simpático. São Mateus 26. Tá. Aqui, ó. Este até o final, até aqui, ó. São Mateus 26, tá? Todo mundo achou? Do versículo 69 até o versículo 75. Uma criada se aproximou dele e disse, você também estava com Jesus, entendeu? Mas ele negou. Ele negou diante de todos. Não sei se vocês e saindo para o povo, uma criada disse, esse homem estava é verdade, você é Deus, mas o seu sotaque é possível. Eu quero agradecer ao Senhor, não agradecer, Tá bom, obrigado. Olha no versículo 73. Olha o versículo 73. O pessoal diz para Pedro, sim, não há dúvidas que tu era discípulo dele. Por quê? O teu sotaque te denuncia. Que detalhe importante! Quer dizer que Jesus e os seus discípulos tinham um sotaque, um jeito de falar que a gente identificava. A gente pega um avião, vai para o Nordeste do Brasil, desce lá. Se tu vai em qualquer bar e pede, eu quero uma garrafa de água, diz, tu não é daqui, né, tchê? Quer dizer, não falam tchê. Tu não é daqui, né? Tu não é daqui. O sotaque nos denuncia. Mesma coisa quando alguém que é do Nordeste vem nos visitar aqui no Rio Grande do Sul, fala uma frase, já é aquele tom simpático, né? Nordestino. O chiado, ainda tem o chiado, né? O sotaque mostra de onde a gente é. Mesmo, olha, dentro do Rio Grande do Sul tem sotaques diferentes também, né? E aqui, só São Mateus guarda esse detalhe muito particular. Pedro, não adianta negar. Tu fala do mesmo jeito que Jesus, tu tem um sotaque. O pessoal da Galileia, né? O pessoal ali do norte, ele tinha esse jeitinho de falar, esse sotaque. Muito bem, então repassando, nós temos a cena de Judas, que traz Jesus por moedas, o vende, os soldados vêm buscá-lo,
Os discípulos tentam lutar, depois fogem e Jesus fica sozinho. Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Que coisa interessante, né? Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote e vai ser julgado lá. Por que isso? Porque para o povo judeu, o povo da Bíblia, um crime religioso era julgado pela religião. Quem é que tinha autoridade sobre o crime religioso? O sumo sacerdote. Ele que ia dar o veredito. E Jesus era acusado de quê? De um crime religioso, né? Ele disse que ele era filho de Deus. E ele disse, o templo, vocês estão olhando para o templo não tem importância, gente. O importante é o templo que está dentro do teu coração. Esse que tem importância. Então, para as autoridades da época, isso eram crimes religiosos. Jesus se comparava a Deus, os saduceus, os fariseus, os mestres, escribas da lei não podiam aceitar isso. Por isso que Jesus vai ser julgado na casa do sumo sacerdote. Aqui, inclusive, está dito, né, versículo 69, Pedro estava sentado fora no pátio da casa do sumo sacerdote. Então, está ali para ser julgado. Com isso, chegamos na Sexta-feira Santa. Pô, na Quinta-feira Santa aconteceu bastante coisa, né? E na Sexta-feira Santa? A crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento mais marcante da Sexta-feira Santa. Quem condenou Jesus Cristo à morte? O povo, né? Durante a noite e a manhã de sexta-feira, Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, pelo governador Pilatos e pelo rei Herodes. 3 autoridades interrogam Jesus. Quer dizer, a coisa era complicada e estava feia para o lado dele. Ele foi escarnecido, né? O pessoal riu com desdém de Jesus. Ele foi espancado e também foi chicoteado. Quer dizer, maltrataram fisicamente Jesus. Os guardas romanos colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, ridicularizando-o por ser chamado de rei. Aquela coroa que nós vemos, né? Geralmente, bom, aqui na paróquia tem a imagem, né? Do Jesus, que é uma representação do Senhor dos Passos, né? O bom Jesus, que é o Jesus que, apesar do sofrimento, ele está com a coroa de espinhos, está sofrido, está com o manto, mas ele tem que transmitir serenidade para nós. E a coroa de espinhos está ali, marcando essa condenação que é feita para que a vida dele se termine aqui na terra. O julgamento de Jesus foi um processo injusto e ilegal. Jesus foi condenado à morte por causa da inveja dos seus acusadores, foi julgado primeiro pela lei judaica e depois pela lei romana. Então, quem condena Jesus são as autoridades judaicas e as autoridades romanas. Em conluio, né? Fizeram uma união. E aí o povo incentivou que a coisa acontecesse. Antes mesmo de prenderem Jesus, os líderes religiosos dos judeus já tinham decidido que ele devia morrer. Pega uma citação ali para ti, ó, São Lucas 22, versículo 1 a 2, diz assim: estava próxima a festa dos ázimos, que se chama Páscoa, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam maneira de matar Jesus porque tinham medo do povo. Está vendo então que o processo está viciado? Antes de prenderem Jesus, eles já tinham decidido matá-lo. É como se começou o processo e o juiz já decidiu, antes do início do processo, que eu sou culpado. Mas espera aí, vão ser os sumos sacerdotes que vão condenar Jesus e já haviam decidido matar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi um processo injusto e também ilegal. O julgamento de Jesus teve 2 partes. Primeiro foi julgado pelo tribunal judaico e depois julgado pelo tribunal romano. É importante a gente entender isso. 2 partes na Sexta-feira Santa. Às vezes é tanto acontecimento ali que a gente mistura as coisas na cabeça. Primeiro momento, Jesus é julgado pelo tribunal judaico.
depois pelo tribunal romano. Eu resumi um pouquinho aqui para ti, ó. Na noite em que foi preso, Jesus foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Está ali um desenho representando isso. Jesus levado diante do sacerdote, sumo sacerdote Anás e Caifás. Anás depois enviou Jesus a Caifás para ser julgado pelo Sinédrio. O que é o Sinédrio? É um tipo de senado, é um tipo de assembleia. Eu achei uma imagem ali, ó. Olha uma imagem do que seria o Sinédrio no tempo de Cristo. Tá vendo? Dá para ver, né? Ó, o pessoal sentado em semicírculo. Lá no fundo está o sumo sacerdote. Aqui no meio fica o acusado. E aqui atrás o pessoal anotando as coisas. Os secretários. E aí vem, né? Acusação. Jesus não teve defesa, né? Teve só acusação. Então, é um processo bem dramático, né, para Jesus. Tá? Então, no tribunal judaico, no Sinédrio. Durante essa noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do Sinédrio interrogaram Jesus e procuraram motivos para o condenar. Jesus se manteve calado e não respondeu às acusações deles. Então, o Sinédrio, o que ele faz? Procura testemunhas que fizeram falsas acusações contra Jesus. Mas todas as acusações feitas contra Jesus eram incoerentes. As acusações não se sustentavam. O pessoal mentia. Então, já que não tinha provas, tem que procurar testemunhas que falem mal de Jesus. Por isso, perguntaram então para Jesus, diretamente, se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Eles responderam que sim, ele respondeu que sim, e eles aceitaram isso como prova de blasfêmia. Então vamos ver o texto, Mateus 26, versículo 63 até o 65. 26, versículos 63 ao 65. Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: por Deus vivo, conjunto-te que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus? Jesus respondeu: sim, além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam: merece a morte. Pode ler mais? Pode ler até o fim? Até o 68. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo: adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Obrigado. Que coisa mais dura, né? Jesus, diante do tribunal, recebe cusparadas, bofetadas, por simplesmente dizer quem ele era. E o texto do Evangelho diz uma coisa que faz pensar, né? O sumo sacerdote, depois que escutou isso aí de Jesus, versículo 65, se escandaliza e diz: blasfemou! E qual é o gesto corporal que faz o sumo sacerdote depois disso? Ele pega as suas vestes e rasga. Para entender isso, a gente tem que fazer um parênteses. A cultura do povo do Antigo Testamento, os costumes, os hábitos de vida eram muito diferentes dos nossos. Por exemplo, jamais, em hipótese alguma, ocorreria uma reunião como nós estamos tendo aqui hoje. Eu de manga curta, assim, ó. Não dá. Na Bíblia isso não funciona. Na Bíblia o corpo
ele não pode, não deve ser mostrado. O corpo ele tem que ser tapado. Em todas as histórias da Bíblia, desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, os personagens estão cobertos, o corpo tapado. O que se mostra? Mãos, pés e rosto. No caso dos homens, sempre o rosto. No caso das mulheres, se puder cobrir a cabeça com um véu e o rosto com um véu, melhor ainda. Mas não é que seja sempre obrigatório. Tá? Mas o que se mostra então? Mãos, pés e rosto. O resto não se mostra na Bíblia. Por que não se mostra? Porque para o costume bíblico, o corpo pertence a Deus. O corpo é de Deus. Nosso corpo não é nosso. Nós somos gerados, nós somos filhos de Deus. Deus é que nos gerou, o corpo é dele. Eu não posso ficar mostrando esse corpo para todo mundo. Então, se resguarda. Então o pessoal, se cobre. Bem diferente de hoje em dia, né? Que o corpo se mostra, né? Se mostra bem à vontade, né? Por isso que eu disse, no tempo da Bíblia, jamais a gente poderia estar num encontro assim, eu vim aqui falar de vocês de manga curta. Isso não dá. Teria que estar mais tapado. E o sumo sacerdote, o que ele faz? Depois que ele escuta a blasfêmia, ele rasga as suas vestes. Então, se o corpo é algo muito sagrado para o povo da Bíblia, as vestes, as roupas vão ser muito importantes. As vestes vão ser a extensão do corpo. Quando o sumo sacerdote ele rasga as vestes, quer dizer que ele está rasgando a si mesmo. Quer dizer, olha, eu estou tão incomodado com isso que Jesus disse, que ele é o Filho de Deus, que é como se eu fizesse uma ferida em mim mesmo. Eu rasgo as minhas vestes. Por isso que o sumo sacerdote fazia isso. Ficou irritado, brabo, irado, rasgou as suas vestes. Blasfemou, não posso aceitar isso. E por isso que depois eles batem em Jesus, torturam Jesus, começam as torturas, né, em nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é condenado à morte. Quando se Deus conta das consequências do seu ato, então o Judas vai cometer o suicídio, Pedro vai seguir Jesus de longe, mas quando foi confrontado por ser um dos seus discípulos, ele negou conhecer Jesus 3 vezes. Texto que nós já vimos em São Mateus. Fui para São Mateus porque ele tem detalhe de sotaque, né? Diferente de Lucas e Marcos, que não trazem esse detalhe tão importante. Muito bem, mas eu disse que tem 2 julgamentos de Jesus. O primeiro julgamento, judaico. Está ali, o sumo sacerdote rasgou as vestes. Tu é um blasfemador, tu fala de Deus coisas que não são de Deus. Condenado à morte. Mas só que os judeus não podiam matar ninguém. Os judeus estavam sob o domínio dos romanos. Era um tribunal religioso que não tinha pena de morte. Melhor, vou redizer a coisa. Podia ter uma pena de morte, mas não podia executar a morte, não podia matar ninguém. Para matar alguém tinha que ser os romanos. Então levam Jesus, ele já está condenado pelos judeus, levam Jesus para o tribunal romano. Pilatos decidiu condenar Jesus à crucificação, apesar de ser inocente. Vamos ver a versão que nos dá São Marcos, lá quase no finalzinho do seu Evangelho, capítulo 15, versículos 13 em diante. Exatamente. Não, até podemos ler um pouquinho antes. Começamos no capítulo 15, versículo 1, porque tem toda aquela cena que nós conhecemos e que é repetida na Semana Santa. 15, 1. Logo pela manhã, os chefes dos sacerdotes reuniram em conselho com os anciãos, com os doutores da lei e de todo o Sinédrio. E amarrando as mãos de Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Você está dizendo isso? E os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo, dizendo: Não respondes nada. Dele quantas coisas se acusam.
Jesus, porém, não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, Pilatos costumava libertar um preso que lhe pedisse. Havia um tal chamado Barrabás, preso no Monte Severo, que numa revolta tinha assassinado uma pessoa. A multidão subiu e começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como sempre fazia. Pilatos lhe respondeu dizendo: querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja e os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus. Porém, os chefes dos sacerdotes protestaram a João, para que, em vez disso, eles soltassem Barrabás. Pilatos lhes perguntou novamente: então, o que vocês querem que eu faça com este que vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram de novo: crucifique-o. Pilatos lhe disse: você mal fez ele? E gritava ainda mais: crucifique-o. Então Pilatos, tendo agradado a multidão, soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Tá bom, obrigado. Então tá nítido para nós que nós temos dois tribunais que condenam Jesus. O primeiro é o tribunal judaico, Sinédrio, e depois o tribunal romano. Ali tem o povo, né? Perguntei quem é que condenou Jesus, né? O senhor falou aí o povo, até a multidão, ó, gritando ali: crucifica-o. Meu filho estava na escola, fui fazer um trabalho sobre... Todo mundo já ouviu falar na Revolução Francesa, né? Revolução Francesa. Meu filho fez um trabalho para a escola, e aí ele leu e me mostrou que na Revolução Francesa, sabe que o pessoal morria na guilhotina, né? Eles pegavam lá o pessoal que era contra a Revolução e não tem escapatória. Pá! Guilhotina. E o meu filho leu num livro de história que as execuções na guilhotina eram feitas em praça pública e o pessoal levava cadeirinha de praia. Cadeirinha de praia. A que horas vai ser? É ali, ó, fazendo um crochê, um tricô, passando a cuia de chimarrão e para assistir. Era um divertimento. Mas vê que essas condenações brutais, né? Essas condenações, maltratar as pessoas, isso a multidão gosta de ver isso. Se não fosse verdade, não existiria tanto filme com violência, né? Já se deram conta como tem filme com ações violentas? É uma coisa que é impressionante. É porque o público parece que gosta, né? Então aqui a multidão está ali, ó. O pessoal quer ver o circo pegar fogo. Ah, o Jesus se diz inocente, é esse aí que a gente quer que seja crucificado. Crucifica-o. E Jesus é, então, condenado pelo segundo tribunal, que é o tribunal romano. Antes disso aqui, eu queria chamar a tua atenção para um detalhe, que é conhecido por todos nós. Jesus, ainda aqui em São Marcos, tá? Versículo 12, 21, capítulo 15, versículo 21. O pessoal vai chamar um certo Simão de Cirene, que passava por ali para carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, versículo 22. No 23, vão dar para ele um vinho com mirra. Depois vão crucificar Jesus. Repartir as suas vestes. No versículo 25, que hora era quando Jesus foi crucificado? Meio-dia. E acima dele estava escrito o motivo da sua culpa: Rei dos Judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua esquerda, outro à sua direita. Os que passavam injuriavam-no, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destróis o templo em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si, com os escribas, diziam: a outro salvou de si mesmo, não pode salvar?
Até na cruz, Jesus está sofrendo a ironia desse pessoal que duvidava dele. Chamo a tua atenção agora para o versículo 32. O Messias, o rei dos judeus de Israel, que desça agora da sua cruz para que vejamos e creiamos nele. Como é que termina o versículo? E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. Opa! Mas não tem aquela história de que um é o bom ladrão? Tem, né? Não já ouviu falar no bom ladrão? Foi crucificado com Cristo? E São Marcos está dizendo que Jesus foi crucificado com dois, um à esquerda e um à direita, e os dois também falavam mal de Jesus. Os dois o ultrajavam. Vamos ver a comparação, então. A gente está em São Marcos, né? Vamos ver em São Mateus, Mateus 27, se essa história também aparece. Jesus na cruz. E o que fazem os ladrões? Jesus na cruz, 27, 44. Olha como é que está na tua Bíblia. São Mateus, capítulo 27, versículo 44. O que diz ali? E até os bandidos que foram crucificados junto com ele o insultavam. Tiraram o bom ladrão da história. Cadê o bom ladrão? Não tem aquela história ou eu estou enganado? Tem, né? Vocês nunca ouviram falar naquela história do que foi crucificado com Jesus, chamado de bom ladrão? Mas aí, São Marcos e São Mateus estão dizendo, os dois que estavam ao lado de Jesus, os dois xingavam Jesus. Os dois insultavam a ele. Vamos ver a terceira versão. Pegue na tua Bíblia, São Lucas, versículo 39 até o 43. São Lucas 23, do 39 ao 43. Tá. São Lucas capítulo 23, do 39, isso, do 39, começa no 39, vai até o 43. Leio eu daqui. Um dos malfeitores suspenso à cruz o insultava, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça. Pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele respondeu, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Opa! Graças a Deus, apareceu o bom ladrão. Está salvo. Está salvo. Isso é bonito a gente comparar as histórias bíblicas, porque é aquilo que eu tenho dito para ti. Se tu fica lendo só um evangelho, tu tem uma fotografia. Tá? São Lucas percebeu uma coisa que os outros não perceberam. Mesmo na hora da cruz, naquele momento mais decisivo, tem gente que fica agarrada à maldade até o final. Até o final vai insultando Jesus. E tem outro que diz, não, peraí um pouquinho, tia. Eu levei uma vida inteira de erros. Se eu estou aqui na cruz é porque eu mereço. Mas eu reconheço que ele, Jesus, ele não merece. E eu mereço só na cruz. Ele não merece. Então, esse reconhecimento faz com que ele seja chamado, por nós, de bom ladrão. Que Jesus prometa, é a primeira pessoa, não esqueça, hein? A primeira pessoa para quem Jesus promete o paraíso é o bom ladrão. É a primeira pessoa nos evangelhos. Jesus não havia prometido o paraíso para ninguém ainda, nem para Pedro, nem para Maria Madalena, para ninguém. Prometeu para o bom ladrão. Então, quero dizer, nós estamos metidos nessa dinâmica. Jesus está prometendo o paraíso para nós.
Muito bem, está ali ele, no meio, com os dois ladrões. Há controvérsia sobre como era o formato da cruz, né? Como é que seria o formato da cruz? Há controvérsias, tá? A cruz tradicional é aquela que está ali no meio, né? Uma haste na vertical e outra na horizontal, assim, que passa para baixo um pouquinho. Os romanos crucificavam muito. Era um modo de matar os condenados à morte. Pelos romanos era a cruz, matar na cruz. E os romanos crucificavam em árvore. Então, qualquer pedaço de pau que achava já podia servir para crucificação. Eles crucificavam muito. Tem uma história que houve uma rebelião num território. O exército veio, dominou a rebelião, né? Matou algumas pessoas. Os que não matou, o exército romano botou 2.000 cruzes na beira da estrada e crucificou aqueles que estavam vivos. 2.000 cruzes. Os romanos crucificavam assim, facilmente. E pode ser que a cruz tenha aquele formato que está ali, Tá vendo que é tipo um Tzinho? Pode ser, né? Porque se prega em cima, né? Sustenta o corpo. Isso para nós não tem tanta importância. O importante é Jesus ter sido condenado à morte e morrido crucificado. O certo é que os condenados à morte não levavam a cruz inteira. A gente vê nas cenas, né? Levando a cruz inteira, não. Levavam sempre aquela horizontal. Porque o poste já estava colocado. Os romanos eram muito organizados, né? É fora de prática tu querer chegar no momento ali, erguer uma cruz inteira, colocar ela no prumo e a pessoa em cima. Não, o poste já estava colocado. A pessoa levava só a horizontal, só a haste. E que era bem pesada, porque sustentava o peso de uma pessoa, né? Entre dois malfeitores. Quando ficou confirmado que Jesus estava morto, ele foi sepultado em um lugar próximo. Foi colocado uma grande pedra na entrada e todos foram embora para cumprir o preceito do sábado. Um pouquinho mais falamos do sábado, para deixar o domingo para depois do intervalo. Sábado é um dia misterioso, eu disse para ti isso ontem. É o dia mais misterioso do ano litúrgico, porque no sábado, o que acontece? Nós não sabemos. Nosso Senhor Jesus Cristo morre na sexta-feira e no sábado, diz a tradição cristã, que desceu aos infernos para resgatar aqueles que lá estão. O que aconteceu? O sábado é um dia chamado dia de repouso. Dia do repouso. Estamos com o Senhor. É um dia da esperança, confiantes de que Deus vai ressuscitar Jesus. É o sábado santo. Exatamente isso. Tá? O sábado era um dia obrigatório de descanso para os judeus, então os discípulos ficaram em casa. Jesus é crucificado na sexta, sábado eles não podem sair. Os judeus tinham a proibição de dar mais de 30 passos, de trabalhar, não podia. Então os discípulos ficam em casa no sábado, não fazem nada. Os sacerdotes falaram com Pilatos e ganharam permissão para colocar um destacamento de soldados e guardar o túmulo de Jesus. E os soldados foram lá e guarneceram o sepulcro. O sepulcro, mais ou menos como isso. Numa rocha, uma montanha e uma pedra que rola para fechar esse buraco na rocha, na montanha. Uma pedra considerável, né? Bem pesada. Para ainda maior segurança, a pedra foi lacrada. Os discípulos não teriam forma de roubar o corpo. Então não tem como acontecer isso, né? Tá bom. Antes do intervalo, eu prometo e cumpro. A gente vai para o intervalo com um cheirinho de óleo de nardo. Eu disse que ia trazer, né?
Eu disse que ia trazer o óleozinho de nardo, ó. Ó. Aí a gente vai sentir agora o óleo que ungiu Jesus. Enquanto isso, a gente pode ir para o intervalo aqui, ó. Vocês vão ver que maravilha. Bom, chorou amargamente, né? Diz a Bíblia. E esse filmezinho aqui procura mostrar esses acontecimentos, somente retratando, né, aquilo que é uma tentativa de retratar aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo na Sexta-feira Santa, no dia da sua crucificação. O Sábado Santo é o sábado de Aleluia, é o sábado do repouso, e chegamos no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição. Logo de manhã, bem cedo, houve um terremoto, a pedra foi removida do túmulo e o anjo apareceu. Os guardas ficaram cheios de medo e fugiram para contar tudo aos sumos sacerdotes. Isso está dito pelo evangelista Mateus no capítulo 28. É o único evangelista que fala do terremoto. Marcos, Lucas e João não falam do terremoto. São Mateus, sim, diz que houve um terremoto e a pedra foi removida. Algumas mulheres que tinham vindo completar as tradições de sepultamento do corpo, por exemplo, com o óleo, esse óleo que nós recebemos antes, viram o anjo e o túmulo vazio e foram contar aos apóstolos. No caminho encontraram Jesus que falou com elas. O Papa Francisco, ele declarou Maria Madalena apóstola dos apóstolos. Deu um título para ela. Por quê? Porque na manhã de domingo, Maria Madalena vai ao túmulo, vê o túmulo vazio, tem um encontro com Jesus ressuscitado e sai feliz da vida e vai contar para os apóstolos. Jesus ressuscitou. Aí o Papa Francisco diz, ela é apóstola dos apóstolos. Ela que foi levar a boa nova de Jesus ressuscitado para os apóstolos. Aqui, esse material já está enviado ao Padre Alexandre, né, para ser distribuído a vocês. Eu coloquei em colunas ali, ó, os 4 evangelistas contando o que aconteceu nesse dia da ressurreição. Claro, o tamanho está pequenininho, é difícil de ler agora, mas depois no celular ou em casa, né? Se tu imprime essa folha, tu vais poder ver. Os 4 evangelistas, o que cada um diz sobre o domingo da ressurreição. Mas todos dizem uma coisa interessante. O dia da ressurreição, olha o que diz aqui São Lucas, ó, é o primeiro dia da semana. Olha o que diz São João, no primeiro dia da semana. Olha o que diz São Mateus, depois do sábado. Ou seja, o dia da ressurreição é o domingo. Então, o dia cristão por excelência é o domingo. Não tem gente que acha, não tem cristão aí que acha que é sabatista. Ah, a gente tem que observar o sábado, porque lá nos mandamentos, né, tem um mandamento que diz guardar o sábado. Mas Jesus ressuscita no domingo. O dia cristão, o dia da vida nova, é o domingo. É o primeiro dia da semana. É o dia que os cristãos se reuniam para fazer a memória do corpo e sangue de Cristo. Nós lemos ali na primeira noite, Atos capítulo 20, estando reunidos no primeiro dia da semana, Paulo foi junto com eles. Lembra do texto que nós lemos? Os cristãos já desde o início se reuniam no domingo para rezar, dia da ressurreição. Então vamos recolher as informações dadas pelos evangelistas e analisá-las um pouquinho. Primeiro, João diz que Maria Madalena foi ao sepulcro quando ainda estava escuro. Ou seja, no amanhecer, né? Quando o dia não está ainda bem dia, vai clarear logo em seguida. Mateus diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro quando estava ficando claro. Marcos e Lucas dizem que as mulheres, não apenas Maria, foram ao sepulcro bem ou muito cedo, depois do sábado, no primeiro dia da semana. O que é que todos os evangelistas estão dizendo? Quem é que tem coragem de ir ao sepulcro? As mulheres.
Todos os evangelistas são unânimes em dizer isso. É uma coisa que salta aos olhos, chama a atenção. Os apóstolos, os valentes apóstolos, homens corajosos. Pedro havia dito que jamais iria abandonar Jesus. E os apóstolos ali, firmes com o nosso Senhor. Os apóstolos não vão ao sepulcro no dia da ressurreição. Todos os 4 evangelistas dirão, são mulheres aquelas que vão no dia da ressurreição ver o que aconteceu no sepulcro. Muito provavelmente foram para terminar os rituais de sepultura, né? Que Jesus foi sepultado às pressas. Aí é de destacar a coragem dessas mulheres, né? Porque sabe que Jesus foi uma pessoa avisada, então certamente tinha guardas, né? A porta do túmulo. As mulheres estavam se preocupando, né? Como é que vão lidar com isso? E mesmo assim tiveram coragem para ir lá e ver o que estava acontecendo, né? No sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode dizer, segundo os evangelhos, que ocorreram 3 visitas das mulheres ao sepulcro. João narra a primeira, quando foi a famosa Maria Madalena. Estava escuro, ela foi lá. O Jesus é o meu mestre, tem que ir lá vê-lo. Não vou deixar o corpo dele sozinho. Vai Maria Madalena. João diz que Maria Madalena foi ao sepulcro quando ainda estava escuro. Mateus vai narrar uma segunda visita, quando Maria Madalena foi novamente ao sepulcro, mas desta vez acompanhada da outra Maria e já estava ficando claro. Eu consigo imaginar bem a cena. Maria Madalena ali nos arredores de Jerusalém, esse pessoal nem tinha casa onde dormir, né, gente? Tu puxa um pedaço de pano, né? Estende lá uma vara e se aconchega assim, né? E relaxa e dorme. Não tem que imaginar, vamos para uma casa, descansa e sai. São condições precárias. E eu disse para ti isso, que acho que foi ontem, né? Até hoje no início. Jesus era uma pessoa habituada à dureza da vida. Os seus discípulos também. Isso é gente que sabe enfrentar o sofrimento. Não diz a Bíblia que Jesus ficou 40 dias no deserto? Não era uma pessoa sensível, era uma pessoa acostumada às coisas duras da vida. Então, alimento, se privar de alimento, ficar sem comer. A gente às vezes tem dificuldade de fazer o jejum de um dia. Tem dificuldade de ficar uma refeição sem comer, já estou morto de fome. E veja nosso Senhor acostumado a uma vida dura. Os seus discípulos e discípulas também. Gente habituada à dureza do dia a dia. E então é de imaginar, Maria Madalena sai ainda escuro, vai lá, vê que a coisa no sepulcro não está muito nítida, corre, chama uma outra amiga, Maria, e vão as duas quando já está ficando claro. Ali, as duas chegando no sepulcro. Consegui fazer uma foto desse momento? Foi difícil, tá? Digo para vocês, mas a Pascom faz de tudo, né? Tá? Fiz a foto das duas chegando no sepulcro ali, olhando para dentro, né? Alguma coisa aconteceu. Por fim, Marcos e Lucas narram a terceira visita ao sepulcro, que foi realizada pelas mulheres. Aí ele vai citar Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, quando era bem cedo ou muito cedo, depende da tua Bíblia, isto é, quando o sol já está raiando. Então não está mais escuro. Agora vão 3 mulheres ao sepulcro. Chegam ali e a pedra foi rolada. Destaco para ti que os 4 evangelistas estão dizendo para nós, as mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição. Então, quantas mulheres vão visitar o túmulo? 3, né? 3. E eu descobri isso aqui, Já viram falar nas 3 Marias no céu, as estrelas? Por que a gente chama essas estrelas de 3 Marias? Por causa das 3 Marias que foram visitar o sepulcro.
tem o Cruzeiro do Sul, né? E olhando numa certa direção, que eu acho que é Cruzeiro do Sul, acho que sudoeste, olha para o Cruzeiro do Sul e a sudoeste estão as Três Marias, se eu não me engano. Aquelas 3 estrelinhas sempre juntas no céu, que levam o nome de Três Marias por causa de Maria, mãe de Tiago, Maria Salomé e Maria Madalena. Estão na Bíblia. Elas têm um nome, eu botei ali também, né? O nome, vai que tem alguém que está no ensino médio aí vai dizer, isso foi o professor lá falou loucuras. Não, tá o nome científico delas também ali, ó. Mas são chamadas como Três Marias. É bonito, né? É bonito isso. Então ali a fotinho delas. Então, a visita dessas mulheres ao túmulo e como é importante a presença delas para nossa fé. Quando ouviram tudo, aí aparece quem? Aí aparecem os machões, né? Agora apareceram os machões, né? Quando ouviram tudo, Pedro e Tiago, então vamos, João, vamos lá, né? Agora vamos lá. Tiago fogo, então tá tranquilo. Agora vamos lá. A gente tem que brincar um pouco com isso, porque é uma situação, né, que chama a nossa atenção, né? Na dinâmica do seguimento de Jesus, durante a vida de Jesus, os discípulos, né, homens e mulheres, deram muito testemunho de gente fiel, gente com fé, gente que se entregou a Jesus. Mas na hora final, gente, na hora do vamos ver, quem permaneceu com Jesus foram as mulheres. É o que diz a Bíblia. E elas é que estiveram ali com Jesus, olharam a cruz de Jesus, não se afastaram, viram onde ele foi sepultado, José de Arimateia sepulta Jesus, viram e foram lá no dia seguinte. Todos os 4 evangelistas dizem isso. E depois também Jesus vai aparecer a 2 discípulos que estavam caminhando, indo para Emaús, para se encontrar. E encontraram com o ressuscitado. Eu queria mostrar para ti, ainda hoje, o relógio, tá? Esses acontecimentos, vamos ver se vai aqui, os acontecimentos da paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que se dar conta que os evangelhos não é uma história linear. Eu acho que tu já percebeu isso, né? Os 4 evangelistas contam as histórias de Jesus, porque eles encontraram muitos elementos da vida de Jesus e foram colocando por escrito. Algumas coisas eles viram, né? São Mateus, São João viram e colocaram por escrito. Mas São João diz no final, olha, nem tudo o que Jesus fez entrou na Bíblia. A gente não conseguiu contar tudo. Então não é uma história linear. É uma história com vai e vem. Um exemplo, uma imagem para isso, eu acho que eu usei essa imagem no ano passado, eu disse, a Bíblia conta histórias de forma espiral. Né? Quem estava aqui talvez lembre, né? A Bíblia conta é um jeito espiral. Ou seja, tu começa, parece que está voltando, vai avançando um pouquinho e avança um pouquinho mais. As histórias de Jesus também são assim. Não é uma seta que vai do início ao fim. É mais ou menos que nem a nossa vida, né? A gente vai acertando, às vezes erra. Não gostaria de ter errado, tia. Mas, tá bom, vou tentar, recomeço. A nossa vida também às vezes vai em espiral, né? Tentando melhorar, tentando acertar. Então não é linear. Cada um vai compartilhar algumas palavras. Por exemplo, todos os evangelistas têm uma referência ao nascimento de Jesus. Depois, dos 12 aos 18 anos, se fala pouquinho de Jesus, quase nada. Dos 18 aos 30, nada. Não se sabe o que Jesus fez nesse período. E dos 30 anos em diante, vai falar bastante de Jesus e vai concentrar 2/3
do conteúdo de cada evangelho nos últimos 3 anos da vida de Jesus. 2/3. Tu pega um evangelho, 2/3 do evangelho são os últimos 3 anos da vida de Cristo. Esse é o foco do narrador. O terço final de cada evangelho trata os últimos 7 dias do ministério de Cristo. Então está lá a cruz vazia, porque Cristo ressuscitou, que é o mistério vivido na Semana Santa. Aqui foi feita a Via Sacra antes do encontro, nas sextas-feiras, na Quaresma se faz a Via Sacra, e a gente caminha nos passos da Via Sacra, porque temos a certeza que vamos ressuscitar com Cristo. Com Cristo. A Via Sacra tem uma história curiosa, né? Não se sabe quando surgiu a Via Sacra propriamente, na Europa, quando surgiu. Ela veio sendo construída através dos séculos, mas ela ganhou essa popularidade no século 18 para 19, ou seja, entre os anos 1800 e 1900, com um santo chamado São Leonardo de Porto Maurício, que vivia em Roma, vivia na cidade de Roma, e daí ele vivia em Roma e ele viu uma coisa muito estranha. Sabe o Coliseu? Coliseu romano ali, aquele monumento? O pessoal usava o Coliseu para criação de animal, para refúgio de bandido, para fazer necessidades. Era um lugar abandonado. E o Leonardo de Porto Maurício teve uma ideia. Eu vou na Quaresma, fazer uma Via Sacra por semana no Coliseu. Vamos ver se deu um vigor espiritual. E a coisa pegou. Até aqueles ladrões, bandidos, assaltantes que estavam lá, quando tinha Via Sacra, o pessoal rezava, participava. Daí a igreja viu isso e começou a incentivar. Todos os anos, sexta-feira de Quaresma, Via Sacra no Coliseu. Daí convidava as outras paróquias de Roma. Começou a encher e aí foi se difundindo para as paróquias no mundo inteiro. Então, uma ideia de um pastor, um padre que é um pastor. Se deu conta, mas esse monumento aí não pode ficar abandonado. Vamos fazer algo cristão ali. E daí difundiu para todos nós, chegou até nós hoje, né? Essa participação tão bonita que a gente pode fazer na Via Sacra. Resumo para ti desses últimos dias do Tríduo Pascal. O que é que acontece no Tríduo Pascal? Será que a senhora lê lá para mim, para não ficar falando o tempo todo? Conspiração contra Jesus, unção em Betânia, traição de Judas, preparativos para a ceia pascal, anúncio da traição de Judas, instituição da Eucaristia, petição de negação de Pedro, Jesus no monte das Oliveiras, prisão de Jesus, Jesus perante Pedro, negações de Pedro, Jesus perante Pilatos, a coração de espinhos, o caminho da cruz, a crucificação, Jesus na cruz, morte de Jesus, santa mulher no Calvário, o sepultamento, o túmulo vazio, mensagem do anjo e aparições de Jesus ressuscitado. Então, esse quadro, esse slide, me dá o resumo do Tríduo Pascal. Tudo o que aconteceu no Tríduo Pascal foi isso aqui. Começa com a conspiração de Jesus e vai terminar nas aparições do Jesus ressuscitado. No meio disso tudo aqui tem recheio, né? Tem muito recheio ali, tem muita coisa, muita palavra, muito gesto que a gente procurou ver, ontem e hoje especialmente. Mas se fosse colocar uma frase, resumir, é isso que aconteceu em cada momento no Tríduo Pascal. Agora, na sexta, na Paixão de Cristo, pena que a nossa fonte aqui, ela não é visível para nós, né? Mas eu achei, esse site é o site da TV Aparecida, A12, né? A12, o site da TV Aparecida, do Santuário de Aparecida. E eles têm, eu achei ali, o relógio da Paixão de Cristo. Tá muito legal isso aí. Tá bem colocado. Para catequese, né? Para usar na catequese, tá muito bom. Então, tudo começa lá, na quinta-feira, às 18 horas.
Jesus prepara a Páscoa, às 19 horas Jesus lava os pés dos discípulos. Todas são horas previsíveis, né? Previsíveis. Então, foi tu que me perguntou isso ontem, né? Do horário, dos acontecimentos, né? Então, ó, essa imagem me ajuda a entender. Então, olhando aqui para a direita, ó, entre 14 e 15 horas, Jesus morre na cruz. E entre 17 e 18 horas ele é sepultado. Tudo ocorre no espaço, no tempo, né? Entre quinta e sexta-feira. Quinta e sexta-feira. Já ouviram aquela expressão que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Mas se ele morreu na sexta e ressuscitou no sábado de noite, sábado de madrugada, como é que fica o ressuscitou o terceiro dia? Nós rezamos no creio, né? Morreu e ressuscitou o terceiro dia. Mas a missa de ressurreição é sábado de noite. Isso tem a ver com a contagem do tempo da Bíblia. Na Bíblia, tu sabes disso. Tu já sabes. O dia começa quando... Onde é que o sol se põe aqui? Então, na Bíblia, o dia começa quando o sol se põe. O sol se põe. Começou um novo dia. Então, Jesus morre na sexta-feira, antes do sol se pôr, né? Não diz a Bíblia que ele morre às 3 da tarde? Antes do sol se pôr. Então, morreu na sexta-feira. Aí se põe o sol. Começou um novo dia. Começou o sábado. Segundo dia. Aí, quando se põe o sol no sábado, começou o terceiro dia. Por isso que a missa de sábado santo à noite já é a missa do terceiro dia. Por causa dessa contagem do tempo. Quando cai o sol, começou um novo dia na mentalidade bíblica. Vamos todos? Jesus continuou dizendo: não fique perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e lhes tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. E para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Essa é uma boa frase para o nosso encerramento. Ela é muito boa, tirada do Evangelho segundo. Ele tem essa consciência. Então pede que venha o Espírito Santo, né, que continue animando os fiéis que seguem Jesus. Mas Jesus tem uma consciência muito profunda também de que não só o Espírito Santo virá, como a consciência de que tu, que é discípula, tu que é discípulo, já conhece o caminho. Olha a confiança que Jesus tem na gente. Isso para mim é um consolo muito grande. Jesus diz, olha para mim e diz: meu irmão, tu já conheces o caminho. Tu já sabe o que tem que fazer. Vai, viva a tua fé. É isso, viva a tua fé, tá bom. Mãe de família, pai de família, trabalhador, solteiro, solteira, avô, pai, neto, avó, mãe, neta, irmão, irmã, padre, vive a tua vida. É isso, dá um bom testemunho. Jesus, essa frase, ela tem que... Sabe quando se marca o gado, né? Marca o bicho, ó, esse é meu. Essa é a frase que tem que nos marcar. Jesus dizendo, meu irmão, minha irmã. Ai, queimou Jesus. Queimou porque tu já conhece o caminho. Não te faz de bobo, não te faz de boba, tu já conhece o caminho.
Então a gente sabe o que tem que fazer. Agora é praticar. É isso que ele nos pede. Praticar, viver a fé cristã, querer bem aos outros, né? Eu gostaria de encerrar com um convite ao temor do Senhor, né? Um dos dons do Espírito Santo. A Igreja Católica diz, baseado em Isaías 11, que nós temos 7 dons do Espírito Santo. 7 dons. Né? E o temor do Senhor é o dom que estimula todos os outros dons. Por quê? Porque temor do Senhor é praticar bem a religião. É isso. É viver bem a nossa religião. É nada mais do que isso. Sem fanatismo, sem loucuras. Viver bem saudavelmente. Gostar de ser católico. Gostar de ter a nossa fé. Não olhar tanto para os outros. Nós estamos felizes, a gente vive bem a nossa fé. A gente gosta da Virgem Maria, do Papa, dos sacramentos, a gente gosta da igreja. É isso. Então, esse é o temor do Senhor. Viver bem a nossa fé e querer que os outros vivam bem também. E confiar sempre que Jesus está conosco, né? A Semana Santa, o Tríduo Pascal é um itinerário. Por isso a imagem, eu gosto da imagem da mão de Jesus, né? Ele está com a mão aberta, assim. Eu estou querendo botar a minha mão na mão dele, né? Para que ele me ajude e possa continuar sempre me dando força para seguir o seu testemunho, o seu exemplo. Finito. Terminou. Acabou. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.